Olá a todos, olá a todas. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos ao primeiro congresso internacional organizado pelo Labora e o Latames. Meu nome é Lucas Jorge de Freitas, eu sou um dos participantes e um dos organizadores desse congresso. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco das minhas reflexões sobre as contribuições que o neoplatonismo e o neoaristotelismo podem dar para o pensamento, mas principalmente para o ensino contemporâneo. O contexto que nós estamos hoje é um contexto complexo, um contexto complicado para os professores, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio. Nós temos um contexto no qual a ciência está sendo questionada, o saber científico está sendo questionado e com este questionamento também está sendo questionada a escola. A escola está sendo questionada como instituição, mas a escola está sendo questionada também na sua funcionabilidade. O saber da escola está sendo questionado e com ele o próprio ensino de história. A história é vista com um certo preconceito, a história é vista como algo que não há uma utilidade, algo que não tem uma funcionabilidade. Se a história está sendo questionada, ainda mais está sendo questionado o ensino de história antiga e o ensino de história medieval, principalmente considerando que o Brasil é um país que não tem uma história antiga e medieval equivalente à história europeia. Então, cabe-se a questionamento que, se o Brasil não faz parte, se o Brasil não teve essa história antiga e medieval, porque nós aqui brasileiros estudamos essa história antiga e medieval que é europeia e eurocêntrica. Nós temos então uma história tradicional que está sendo questionada, e essa história tradicional, essa divisão tradicional, também está sendo questionada nos nossos currículos municipais, nos nossos currículos estaduais e os nossos currículos nacionais. Se propõe, por exemplo, que se ensine história, mas se ensine história esquecendo e deixando de lado o que é a pré-história, se deixando de lado o que é a história antiga e deixando de lado o que é a história medieval. Se o Brasil se inicia na história moderna, deve-se estudar a partir da história moderna, ou ainda mais para frente em algumas propostas, que vai se estudar, por exemplo, só o que é contemporâneo. Essas propostas estão sendo colocadas, inclusive no nosso congresso, mas também nós temos um outro lado que é propostas de grupos fundamentalistas da nossa sociedade que querem utilizar essa divisão histórica clássica e querem utilizar o saber histórico para os seus próprios fins e para os seus próprios objetivos. Dentro de toda essa problemática, nós temos aqui o professor tentando transmitir um conhecimento histórico e tentando principalmente engajar os seus alunos em suas aulas de história e trazer o interesse deles para esse conteúdo histórico. Nesse sentido, vou trabalhar aqui um pouquinho o que é o neoplatonismo, o que é o neoaristotelismo e as maneiras como nós podemos tentar apresentar esse assunto, apresentar esse conteúdo para os alunos de ensino fundamental e de nível médio. Nós temos aqui a cultura grega e a filosofia grega. Essa cultura grega e essa filosofia grega vão colocar vários assuntos que nós podemos utilizar em sala de aula e, a partir disso, trazer debates e, principalmente, quebrar um pouquinho essa lógica que está tão enraizada na cabeça do aluno de que ele não tem uma utilidade para esse saber histórico. Nós temos aqui dentro do pensamento neoplatônico a clássica divisão entre mundo metafísico e mundo físico. Dentro disso nós podemos trabalhar então que a existência de um mundo perfeito, desse mundo no qual nós temos a essência de todas as coisas, no qual tudo é fixo, tudo é perfeito e não há um corpóreo, não há algo sensível, enquanto nós temos esse mundo das coisas, esse mundo dos corpos, no qual todas as coisas são mutáveis e todas as coisas são imperfeitas. A ideia, portanto, aqui é que nós temos a mutabilidade ligada à imperfeição. Esta ideia nós podemos então compreender e transmitir para o aluno. Se as coisas mudam, elas tornam-se imperfeitas, ou a mudança pode levar a uma melhora, pode levar a um progresso de algo, e a partir disso nós poderíamos chegar à perfeição.
Nós temos aqui dois mundos, então, duas lógicas que podem ser apresentadas ao aluno e a partir disso o professor pode escolher diversas características e a partir dessas características trabalhar esse assunto com os seus alunos. Ao mesmo tempo, nós podemos utilizar as próprias ferramentas que Platão e os neoplatônicos nos oferecem, como por exemplo a alegoria da caverna, que o próprio Platão utiliza para transformar e para transmitir essa ideia complexa de mundo, de explicação de mundo que ele tem, e a partir disso, a partir da alegoria da caverna, transmitir de forma simples e de forma didática para as pessoas conseguirem compreender. A alegoria da caverna, por exemplo, pode ser utilizada na sala de aula a partir de dinâmicas com os alunos e a partir dessas dinâmicas eles conseguirem compreender não somente a teoria das ideias de Platão como uma teoria mais complexa, como por exemplo a teoria da reminiscência, que vai explicar para eles e vai tentar definir o que é o corpo e o que é a alma, qual é a função do corpo e qual é a função da alma humana. Essa teoria da reminiscência não precisa ser complicado e tentar explicar que cada coisa, cada ideia, cada essência existe nesse mundo inteligível e a partir do momento que nós temos acesso a essa essência, a essas ideias perfeitas, nós teríamos também o acesso e conseguiríamos explicar aqui nesse mundo o particular que é cada uma das coisas que existem nesse mundo. A ideia de casa e a ideia e o que é cada uma dessas casas particulares que existem hoje. O que nós temos que então fazer com que o aluno compreenda é que existe na cabeça de cada uma dessas pessoas, por exemplo, a ideia do que é um cavalo. Mas o cavalo particular, cada um dos cavalos que existem no mundo, isto é uma outra coisa. Então nós temos aquilo que é o ideal e aquilo que é o concreto. O real e o ideal então podem se chocar e esse debate ser exposto aos alunos. Ao mesmo tempo, nós temos outras ferramentas didáticas, como por exemplo essa história em quadrinhos do Marilson de Souza, que está adaptando a teoria da caverna, a alegoria da caverna, e a alegoria da caverna, que já era uma adaptação de Platão, vai ser readaptada aqui por Maurício de Souza de maneira ainda mais didática para você conseguir alcançar os alunos, principalmente os alunos de ensino fundamental, no qual você precisa ali restringir um pouco mais as ideias e a partir disso torná-las cada vez mais simples e mais didáticas para a compreensão deste público ao qual você está tratando. Ao mesmo tempo, nós podemos pegar então a teoria do conhecimento de Platão e comparar ela com o conhecimento e a teoria de Aristóteles. Pegando, por exemplo, um aspecto de Aristóteles que é a catalogação e a organização das ideias. Na teoria do conhecimento de Aristóteles, ele coloca que todo conhecimento é construído a partir dos dados que nos são fornecidos dos sentidos, a partir das nossas experiências. O que nós fazemos, então, é organizar essas experiências em binômios e a partir desses binômios nós conseguimos compreender esses dados, organizá-los, transformá-los em conhecimento e a partir disso construir o nosso conhecimento e nossa compreensão de mundo, a construir a nossa realidade. Nós podemos separar esses dados em essências ou acidentes, nós podemos separar em matérias e formas, nós podemos separar essas ideias em potências, em atos. Cada um desses binômios pode ser utilizado pelo professor para conseguir explicar essas ideias complexas e, a partir dessas explicações, conseguir fazer com que os alunos tenham um engajamento e consigam compreender uma lógica diferente da deles, uma maneira de pensar diferente da deles. Nós podemos utilizar de maneira didática, então, uma primeira explicação do platonismo e do aristotelismo para depois fazer uma comparação com esse neo-aristotelismo e esse neoplatonismo, colocando então que uma ideia ela pode surgir e a partir do momento que ela surge, ela vai tendo uma evolução, ela vai tendo uma transformação. E essa transformação pode ser causada por uma adaptação dessa ideia, por exemplo, ao cristianismo, feita pelo Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Esta ideia ela vai demonstrar, por exemplo, a própria evolução de algo como o cristianismo. O cristianismo que surge e a partir desse surgimento ele vai evoluir, ele vai progredir e vai transformar as suas ideias. Nós temos aqui então
uma ideia geral que vai ser colocada ali para a filosofia medieval de que há um arquiteto do mundo, há uma organização, mas principalmente há um objetivo para cada uma das coisas que existem no mundo, e isto pode ser um tema de debate com seu aluno também. O que nós temos aqui é uma tentativa de ressignificação das ideias, uma tentativa de modificação dessas ideias em seu contexto e em seu significado. A partir do momento que nós comparamos aquilo que Agostinho fez com as ideias de Platão e aquilo que Platão permite que nós compreendemos do que é as ideias dele e do que é a explicação de mundo dele, o aluno também vai compreendendo que uma mesma ideia, um mesmo conjunto de ideias pode ser apresentado de diferentes maneiras, e a partir dessa comparação ele pode compreender também que a própria ideia que ele tem, a própria opinião que ele tem sobre alguma coisa pode ser modificado conforme a necessidade e conforme o contexto no qual ele está. Essa teoria, então, de Platão vai sendo ressignificada, por exemplo, na teoria da iluminação divina de Agostinho, ou então no que é o conceito de corpo e no que é o conceito de alma. Se antes a alma em Platão era aquilo que nos permite ter contato com o mundo das ideias, agora a alma em Agostinho vai ser aquilo que nos permite ter contato com Deus, ou a partir do momento ou aquilo que nós temos de mais perfeito dentro de nós, ou Cristo que habita dentro de nós, como ele mesmo coloca. Esse conceito vai trazer, por exemplo, o conceito da cidade de Deus e da cidade dos homens, no qual nós podemos discutir política, nós podemos discutir ali a organização da própria sociedade, a função do que é um governante, que é transformar essa cidade dos homens na cidade de Deus. Pegar essa cidade corrompida, essa cidade imperfeita, e transformar ela na cidade ideal, na cidade perfeita. Como nós poderemos fazer isso com nossa sociedade, nós podemos também comparar o que é o aristotelismo e com o neo-aristotelismo de Tomás de Aquino. E a partir disso colocar certos aspectos básicos do que é esse pensamento para o nosso aluno, como por exemplo a questão de que se a alma em Platão ela era dotada de todo o conhecimento, a alma no aristotelismo e no neo-aristotelismo ela é uma tábua rasa e não há conhecimento nenhum. Então, nosso aluno, essa pessoa, ela vai nascer com certos conhecimentos, ou o conhecimento é construído somente a partir da experiência e ela é uma folha em branco que vai sendo preenchida ao longo do seu caminho, ao longo da sua trajetória. Esses aspectos também podem ser tratados quando nós temos ali o conceito de que o semelhante pode compreender o semelhante. Então, se nós somos dotados de corpo, se nós temos um corpo, nós podemos compreender aquilo que é corpóreo, aquilo que está no mundo físico. Se nós temos uma alma, a partir da alma que nós conseguimos compreender a ideia e aquilo que nos é abstrato, aquilo que não tem corpo, aquilo que não é sensível. Mas o aspecto que nós podemos trazer para o nosso aluno vai ser também um aspecto do que é a ideia universal de alguma coisa e a ideia particular de alguma coisa. Se nós temos ali o platonismo colocando o seu universal, o seu debate sobre o universal e particular, o neo-aristotelismo também coloca esse debate sobre o universal e particular. O confronto dessas duas ideias pode ser muito interessante também para o aluno. Mas, finalizando e tentando aqui expor um pouquinho as ideias que foram colocadas, nós temos aqui os desafios de ensino de história hoje. Uma prática comum que é colocada no ensino de história, que é uma prática que é danosa, é nociva ao ensino de história, é exatamente o ensino pela falta, eu vou colocar aqui, ou o ensino pelo menos. Então, você apresenta o que é a sociedade antiga e o que é a sociedade medieval, mas você apresenta uma sociedade que é a nossa sociedade menos alguma coisa. Então você vai explicar para o seu aluno o que é um feudo, você vai explicar que as pessoas viviam em casas, mas elas não tinham água encanada, elas não tinham eletricidade, elas não tinham isto, elas não tinham aquilo. É a nossa sociedade menos isso, a nossa sociedade menos aquilo, a nossa sociedade menos isso. Isso didaticamente funciona, é um acelerador para o professor na sala de aula, mas
não permite que o aluno compreenda de fato a sociedade antiga e medieval. Ao mesmo tempo, nós temos as limitações de infraestrutura, falta de infraestrutura nas escolas e as próprias limitações dos nossos alunos, que muitas vezes não estão nem interessados naquilo que nós estamos colocando. Então, nós temos que trabalhar essas limitações e tentar utilizar essas próprias limitações ao nosso proveito. O que nós estamos propondo aqui, então, é o ensino de história pela comparação com o outro. A sociedade antiga e a sociedade medieval não é a nossa sociedade menos alguma coisa. É uma sociedade diferente, com uma lógica diferente, com um pensamento diferente. O que nós temos que fazer, então, para valorizar essa história antiga e medieval é tentar, então, ensinar a história pela comparação de um outro. Não é uma pessoa que pensa igual a você, é uma outra lógica de pensamento. Isso é muito rico para o aluno, isso é algo que vai ajudar muito o aluno na sua vida, é compreender que existe uma outra lógica, uma outra forma de viver. Ao mesmo tempo, nós temos ali que, para conseguir atingir o nosso objetivo, cada vez mais selecionar as ideias e conceitos que nós estamos expondo aos nossos alunos. Nós temos ali, então, que conhecer o nosso aluno e, a partir disso, selecionar as ideias e selecionar os conceitos que vão trazer maior engajamento e vão permitir que esse aluno se interesse e vá depois atrás, por conta própria, estudar história. Nesse sentido, então, o que está sendo defendido aqui é que menos às vezes é mais. Nós temos um limite daquilo que nós temos que colocar, que é um limite básico, mas também um limite no que o aluno consegue absorver. Você bombardear o aluno de informação, você bombardear o aluno de curiosidades sobre este ou aquele personagem histórico não ajuda no debate histórico. Ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que hoje não há um patamar comum nos nossos alunos, principalmente nossas crianças. Eles estão dentro de cada um da sua caixinha, cada um da sua bolha, da sua rede social, e a partir disso, a única experiência em comum que o aluno tem é a escola. A função do professor hoje não é mais ser a fonte de conhecimento, não é mais ser o facilitador do conhecimento, mas é muito mais a construção de um patamar comum e, a partir desse patamar comum, permitir que o aluno, então, compreenda o mundo. E, a partir disso, o ensino de história medieval e o ensino de história antiga pode ser uma rica ferramenta para que o aluno consiga compreender não somente o que é a história medieval, o que é a história antiga, o que é o pensamento antigo e medieval, mas também consiga compreender o mundo a partir dessa comparação, compreender aquilo que está em volta dele a partir dessa comparação. Não com uma sociedade que é menos do que algo na nossa sociedade, mas com uma sociedade que pensa de maneira diferente, uma sociedade que tem uma lógica diferente, e a partir dessa comparação de pensamentos, fazer com que o nosso aluno também compreenda o nosso mundo e a nossa forma de pensar de maneira mais efetiva. A história, então, pode ser uma ferramenta extremamente efetiva para conseguir com que o aluno consiga se formar enquanto cidadão e enquanto uma pessoa consciente na nossa sociedade. Esta é um aspecto que você pode utilizar nas suas aulas para fazer com que a história, tanto antiga como medieval, seja valorizada, e a partir disso faça sentido na cabeça do seu aluno e ele consiga prestar mais atenção e esteja mais engajado nesse ensino de história que nós temos hoje. Eu fico por aqui e agradeço a todos vocês que acompanharam o vídeo até esse momento e aguardo os comentários de cada um de vocês. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.